Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, eu já adianto que o vídeo de hoje será feito com duas dicas que vai se tornar uma. A primeira da nossa estreante, Andresa Moraes, desde já fica aqui o nosso agradecimento a essa irmã de batalha, espero que ela mande mais dicas. E a segunda, Leandro Falcão da Silva, que já é um veterano aqui nas dicas, peso pesado. Então, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. E infelizmente, meus caros irmãos, a maldita agenda dos donos do mundo está a todo vapor. O que as Sagradas Escrituras diziam que no final dos tempos os cristãos iam ser perseguidos, você vai ver que já começou. A doutrinação para que isso seja feito está a todo vapor. Vocês sabem que todo ano, inclusive a gente faz vídeo aqui, mostrando como Porta dos Fundos desrespeita os cristãos e choca o mundo todo. Você vê que essa última vez, 2019, teve protestos inclusive fora do país, pedido para que fosse removido de outros países, não foi só o Brasil. Os cristãos do Brasil que ficaram indignados. Isso aconteceu pelo mundo todo. Verdadeira nota de repúdio. Até outras religiões apoiaram também o cristianismo, porque viram ali um desrespeito. Ainda foi dado uma ordem para que se tirasse aquilo ali da Netflix, mas recorreram sempre com aquela história que o Estado é laico, liberdade de imprensa, isso e aquilo. Agora, você verá nesse momento, meus caros irmãos, que embora eles usem esse argumento, quando é ao outro lado, eles fazem ao contrário. Nesse momento, a galerinha do Porta dos Fundos prepara de novo para chocar, para novamente lacrar, desrespeitar o cristianismo e dessa vez envolver até com a corrupção do Brasil. O nome do documentário, como você pode ver na matéria, o minifilme, sei lá que porcaria é aquilo que eles chamam, mas diz, Teocracia em Vertigem. Veja o trailer do novo especial do Natal dos Portas dos Fundos. O Porta dos Fundos divulgou o pôster e o trailer de seu especial do Natal de 2020, batizado de Teocracia em Vertigem. A prévia abre com participação da cineasta Petra Costa, diretora do documentário Democracia em Vertigem, que inspira o título da nova produção e segue com cenas que remetem ao impeachment de Dilma Rousseff, alterada no trama para refletir a crucificação de Jesus, vivido por Fábio Ponchatti. Outras referências políticas brasileiras aparecem quando cheques misteriosos de Fabrício Queiroz, são usados para pagar Judas e nas justificativas de votos em Barrabás, um personagem até então do baixo clero. O tom debochado já incluiu condenações de figuras religiosas e conservadoras do país. Aqui, mais uma vez, se trata de matéria da mídia e eles sempre vão tratar dessa maneira. Vão colocar que é uma coisa de um grupo de pessoas específico. Eles jamais vão colocar que a grande maioria do Brasil, inclusive fora do Brasil, se sentiram ofendidos. Eles não colocam dessa maneira, colocam como se fosse um grupo de pessoas. E por que isso, Davi? Porque eles mentem mesmo sabendo que as pessoas estão ofendidas. Porque uma mentira repetida muitas vezes, ela acaba sendo uma verdade. Sempre que as pessoas pesquisarem sobre isso aqui, daqui a 20, 50 anos, vai estar escrito dessa maneira. Entende, meus irmãos? E aquelas pessoas que testemunharam a verdade, muitas já vão ter esquecido ou nem vão mais estar vivas. Então fica isso aqui como verdade. Continuando a matéria e confirmando o que eu disse, olha o que eles falam. Faz uma sugestão ao distinto público que protestou contra o especial do ano passado. Você que cancelou a Netflix, prepare-se para cancelar o YouTube. Mas não se engane não, irmãos. Apesar deles debocharem, essa é a defesa, o mecanismo de defesa deles, eles sentiram muito aquele boicote que foi feito. Você verá nessa matéria, inclusive, eu acho que eles vão falar, eu não li ela toda, mas acho que sim. Se ela tiver um mínimo de decência, ela vai falar que eles perderam a parceria com a Netflix. Devido à repercussão negativa e a própria Netflix ter perdido milhares de assinaturas aqui no Brasil e até fora, a Netflix resolveu não renovar a parceria com eles. Eles vão fazer aí por conta própria. Então veja como uma atitude honesta, uma atitude justa, como assim manda o cristianismo, a gente agir com justiça, sem violência, sem depredar nem ameaçar ninguém. Simplesmente vai lá, ok, vocês fizeram isso aí, vocês têm o direito de fazer, beleza, só que eu não assisto mais. Você perdeu o cliente, já era. Não tem coisa que machuque mais uma empresa do que isso. Não tem. Tanto é que a Netflix cuspiu eles, agora eles vão fazer aqui no YouTube. E aí depois a gente chega nesse ponto aí, qual é o problema? Mas vamos continuar a matéria pra gente não perder o raciocínio. A estrutura documental do projeto, que foi uma saída encontrada diante da impossibilidade de gravar normalmente por causa da pandemia, com a presença de dezenas de pessoas juntas, o formato escolhido permite a gravação de depoimentos individuais, de forma caseira, e deve ser recheada com imagem de outros especiais.
A tradição dos especiais de Natal do Porta dos Fundos vem desde 2013 no YouTube, mas só passou a ter repercussão a partir de 2018 com o Se Beber Não Sei, quando o grupo estabeleceu uma parceria com a Netflix e venceu o Emmy Internacional. A parceria foi desfeita após a polêmica do ano passado. A Netflix nem teria escrito A Primeira Tentação de Cristo no Emmy Internacional e o Porta dos Fundos acabou decidindo voltar a produzir o especial por conta própria e exibir no seu canal do YouTube, que conta com 16,5 milhões de assinantes. Mais uma vez eles vão destacar que foi coisa de conservador, de meia dúzia de pessoas. Continuando, em vez de comemorar a vitória de sua pressão, os conservadores deveriam se preocupar porque no YouTube é que é de graça. O especial será visto por mais pessoas que se tivesse sido lançado na Netflix. A nova produção contará com várias participações especiais, desde a citada Petra Costa e várias figuras da cultura pop internacional. Aí vai falando desses imundos aqui que fazem questão, né, de debochar de Cristo. Então, meus irmãos, sempre que se fala aqui em tirar isso do ar ou que proibir que se ofenda literalmente a maior parte das pessoas desse país, se falam em democracia, se falam em direito de imprensa. Agora você vai ver que o que eles realmente querem, o que a gente fala aqui o tempo todo, é uma verdade. Estão criando ideologias e leis para proibir você de ser cristão. A ideia é essa, doutrinação. E vão cair em cima, vão tornar o cristianismo crime muito em breve. Olha só essa outra matéria aqui, por isso que eu disse que é 2 dicas para formar uma. A animação A Estrela de Belém é proibida na França por ser cristã demais. Era um longa que contava a história do nascimento de Jesus Cristo pela ótica dos animais. Aqueles animaizinhos, os camelos, o jumentinho, tudo que fez parte da história de Jesus Cristo, contado de uma forma para crianças, para que dessa forma atraísse também esse público, não é? O público jovem, o público mais infantil, já sabia a história de Cristo de uma forma mais animada. Mas olha só como a França, país de primeiro mundo, apontada por muitos desses caras, né? Olha lá, é um exemplo de democracia. Olha só que lindo, né? Quer dizer que só vale para uma parte. A cidade de Lago, nos estados de Gironde, como quase toda a França, usa um padrão duplo nas questões religiosas. Ao mesmo tempo que permite orações muçulmanas nas ruas às sextas-feiras, fechando ruas e desviando o trânsito para garantir a liberdade de seus cidadãos, usa o argumento de Estado laico toda vez que a questão envolve o cristianismo. Uma animação norte-americana sobre o Natal, chamada A Estrela do Natal, em francês, por aqui, Estrela de Belém, foi proibida de ser apresentada para alunos das escolas públicas de Largon. O argumento é que ela era cristã demais. O longa conta a história do nascimento de Jesus pela ótica dos animais que estariam envolvidos na jornada da Sagrada Família até Belém. Mais de 80 alunos de uma escola municipal assistiam ao filme no cinema Le Rio, quando alguns professores pediram que a exibição fosse interrompida, mesmo estando perto do fim. Ao perceberem diversas menções ao nome de Jesus Cristo, disseram que os alunos não deveriam vê-lo. As crianças foram obrigadas a voltar para casa sem saber o final do filme. Cartaz de Estrela de Belém na França. Os argumentos de alguns professores é que a cinepose e o cartaz do filme não deixavam claro sobre o que era a trama. O material em português diz: um pequeno porém bravo asno chamado Bó anseia por uma vida melhor. Um dia ele encontrará a coragem de se libertar e junto de seus novos amigos começa uma jornada. Agora eles seguem uma estrela e acabam se tornando heróis acidentais, na maior história já contada. O caso chamou a atenção da imprensa de toda a Europa, pois é mais um exemplo claro do que vem sendo chamado com frequência cada vez maior de cristofobia. Este secularismo unilateral na França vem ganhando as manchetes dos jornais após o Tribunal Administrativo, maior instância judicial na França, ter ordenado no mês passado que seja removida uma cruz que ornamentava a estátua do Papa João Paulo II, na cidade de Ploermel. O mesmo tribunal ordenou a remoção de um presépio montado em frente à prefeitura da cidade de Béziers, no início de dezembro. O argumento é sempre o mesmo: religião não tem lugar em espaços do governo e a religião é uma questão privada, devendo ser mantida dentro dos templos, com informação de Léo Figaro. Então aqui é o começo de como eles vão proibir de você dar glória a Deus, de você dar sua opinião sobre qualquer coisa, levar a doutrina cristã para a sua vida, para suas decisões que você toma durante o dia. Eles vão tirar tudo isso com esse argumento aqui: olha, sua religião tem que ficar dentro das 4 paredes. Tá fazendo escolha, tá se comportando de acordo com a sua doutrina religiosa, então você vai ser preso. Sendo que crença religiosa tem que ser respeitada. Agora, eu como cristão tenho minha visão. Só um caminho leva a Deus, que é o cristianismo. E as pessoas têm todo o direito de discordar e dizer que eu tô errado. Tem que ser assim. A pessoa pode dizer: ó, você tá completamente errado, cara. E eu não posso querer criminalizar a pessoa por pensar isso. Ela tá certa. Ela tem a visão dela, eu tenho a minha, ela tem a dela. Simples assim. Agora eu não preciso me comportar e tomar as decisões de acordo com o que o sistema governamental acha que eu devo. Porque é o fim da liberdade isso.
Se a gente deixar isso acontecer, vocês vão ver que até a educação dos nossos filhos também não poderá ser dada mais com base na sua fé, porque do contrário, você será criminalizado. Isso é o começo, é um gancho para várias outras coisas vir te proibindo de ser cristão. Então querer comparar a religião baseada em amor, que foi a base fundamental para a construção dessa civilização que a gente tem hoje, é no mínimo uma ingratidão muito grande desses governantes, que construíram seus países com base cristã. Enquanto eu narrava, você viu as imagens, não tinha nada demais, coisa muito pior, ideologias muito piores são passadas o tempo todo em filmes da Disney e nem por isso são censurados. Agora, falar o nome de Deus realmente está se tornando crime. Por que, Davi? Por que isso está acontecendo? Porque, meus irmãos, se você for ver tudo que a agenda global pretende para as pessoas, criar um cidadão com a mente única, acabar com a cultura individual dos povos, destruir as nações, transformá-las apenas em meras bandeiras, um governo único para controlar tudo. Se você vê por esse lado, essas ideologias de gêneros que eles querem implementar para, assim, fazer a mesma sociedade que se tinha em Sodoma e Gomorra, na antiga Babilônia, se você vê isso, você juntar tudo isso como fato, você vai ver que o cristianismo é a última fronteira para que esse plano seja elaborado e faça sucesso. Porque se não fosse o lado religioso, se não fosse o lado da moral, dos bons costumes, essas doutrinas já teriam sido aprovadas há muitos anos e já estariam elaboradas. Mas hoje a gente tem um livro de regras, para nós é sagrado, que são as Sagradas Escrituras, e elas deixam claro a experiência do homem com Deus. Então ali a gente tem um parâmetro do que é certo e o que é errado. Esse livro, ele tem que ser proibido, ele vai ter que ser condenado, e as pessoas que insistirem em seguir ele também serão considerados criminosos. Então todo um trabalho de mudança na consciência e como as pessoas veem o que é certo e errado está sendo feito, está sendo forçado, inclusive por leis. Você hoje, quando a gente vai falar de certas opções que pessoas fazem, a gente tem que tomar um maior cuidado, porque qualquer palavrinha a mais que você use, tanto um canal desse pode sumir do dia para a noite, como a gente ainda pode ser processado e preso, se algum juiz entender isso como preconceito. O simples fato de você dizer não, eu sou contra. Cada vez mais você verá menos pessoas com essa disponibilidade, porque às vezes a pessoa tem uma lojinha, às vezes a pessoa é pública, às vezes a pessoa depende de um patrão que pensa diferente dele, e a lei toda voltada agora contra a opinião do indivíduo, a opinião sincera, o que é que vai acontecer? Vai acontecer isso, proibição. Então logo já foi proposto isso, eu disse para vocês, o sistema ele não desiste, já foi proposto que removessem trechos da Bíblia considerados homofóbicos. Já tem padre concordando com isso, tem pastor concordando com isso. A primeira vez que eles tentaram foi repudiado, as pessoas ficaram realmente revoltadas. Mas ao longo do tempo, fazendo o trabalho, como eles estão fazendo na mente dessa nova sociedade, eles vão conseguir. É questão de tempo, o sistema nunca desiste das suas pautas. Quando falha, cabeças rolam, eles consideram aqueles que tentaram incompetentes, não fizeram do jeito que queria. É isso que torna a pirâmide dos senhores do mundo forte. Eles trabalham sempre no esquema de pirâmide. E quando um tijolo apresenta falhas, apresenta avaria, um tijolo que compõe a sua estrutura, tem vários outros tijolos prontos para assumir o lugar daquele ali que apresentou a avaria. É por isso que você vê mudando de esquerda para direita para centro e vai mudando. O sistema vai tentando, e essas coisas que eles querem aprovar num primeiro momento, que foi repudiada pelo povo, logo volta à tona e acaba passando, às vezes as pessoas nem percebem, não dá nem metade da repercussão que deu. Então é isso que você está vivendo hoje, e é por isso que a gente tem dito que é hora de se apegar mais com Deus e fazer a nossa parte. De antemão eu já digo que um cristão não deve nem abrir o vídeo do Porta dos Fundos. Como é que o cara disse que é cristão e tá lá inscrito no canal? Porque você acha que em 16 milhões que eles têm de inscrito hoje, não tem nenhum cristão nesses 16 milhões? Agora tem o cristão Nutella que diz, cara, é só piada, eu vou rir, eu vou me divertir. Mesmo que essa diversão inclua denegrir a imagem daquele que fez tudo por nós, deu a vida por nós. Então, meu irmão, é diante disso que às vezes a gente fica, sem esperança. Porque com essa mentalidade que alguns têm, infelizmente, meu irmão, nada vai mudar não. Então eu peço a você que, por favor, compartilhe esse vídeo, irmão. Mostre para mais amigos, porque é muito importante, por mais que você ache que não, é muito importante mostrar essa verdade para mais pessoas, para que elas se conscientizem do que está acontecendo. Porque logo, o que está escrito nas Sagradas Escrituras vai se cumprir. E vai ser adiantado pela falta de conscientização das próprias pessoas, dos próprios cristãos.
Família, e tanto que a gente falou aqui em cristianismo e eu quase esqueci. Eu quero recomendar pra vocês um canal do nosso irmão aqui, que acompanha o nosso canal há muitos anos já, e ele tá com um canal chamado Evangelho Eterno, onde ele explica várias coisas da Bíblia e também da nova ordem dos donos do mundo. Então eu gostaria que você se inscrevesse lá. Ele tá com 773 inscritos. Vamos bater aí a meta de 1000 rapidinho. Tenho certeza que vocês têm potencial para muito mais do que isso. Mas vamos bater essa meta aí de 1000. Eu gostaria que vocês ajudassem o nosso irmão aí, porque é uma pessoa que tem feito vídeos bons, né, explicando a palavra de Deus e também sobre a nova ordem. Então é um canal que eu indico. Não estou ganhando um só centavo para fazer isso, mas eu dei uma olhada no canal dele. Ele pediu que a gente desse um empurrãozinho. Eu dei uma olhada no canal, gostei do que vi e estou indicando para vocês. Do contrário, eu não faria. Eu não indico nada para vocês que eu mesmo não esteja consumindo, tá certo? Apenas por dinheiro ou algo do tipo. Não faço isso. Então, meus irmãos, é isso aí. Eu peço que você se inscreva lá. Vai aparecer aí no finalzinho do card e tá aí também o link na descrição do vídeo, o canal Evangelho Eterno em busca da verdade, tá certo? Então fiquem com Deus, esse é o último recado. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.